Quem te deu permissão? Disse o milionário ao ver a faxineira mexendo no seu cofre. E o que ela faz choca a todos. O silêncio da mansão parecia absoluto, mas carregava um peso invisível. Entre corredores luxuosos e paredes que guardavam segredos, o som repentino de uma porta se abrindo trouxe consigo a faísca de um confronto inevitável. O milionário, acostumado a ver tudo sob seu controle, congelou ao presenciar uma cena que não fazia sentido para sua lógica de poder. Sua faxineira, a mulher que sempre viveu à sombra, estava diante do seu cofre. Não era apenas um gesto ousado, era uma afronta ao coração daquilo que ele mais protegia. A sala, antes símbolo de segurança e riqueza, agora parecia um palco de julgamento. A respiração dele se tornou pesada e a tensão tomou conta do ar. Nada mais parecia existir além daquele instante. O contraste entre o brilho frio do cofre e a postura firme da empregada criava uma atmosfera de suspense, como se o destino tivesse marcado aquela hora para revelar algo muito maior do que ambos poderiam imaginar. A narrativa não começa em um ponto comum. Ela mergulha direto na colisão entre arrogância e coragem, entre silêncio e voz, entre quem acredita ter o direito de tudo e quem, pela primeira vez, ousa tocar o intocável. O impacto não está apenas no ato de abrir o cofre, mas na pergunta não dita que ecoa no fundo da mente do espectador. O que ela busca ali? O que pode ser tão importante a ponto de arriscar sua vida, seu trabalho e sua dignidade? Este é o início de uma história que não fala apenas sobre dinheiro, mas sobre poder, sobre verdades enterradas e sobre a linha tênue que separa quem comanda de quem, até hoje, nunca foi ouvido. A intrusão. A porta pesada da sala de luxo se abriu com um estalo seco, quebrando o silêncio profundo que reinava na mansão. O milionário entrou apressado, ainda com o semblante carregado pelo peso dos negócios que havia acabado de concluir. Mas o que encontrou à sua frente o fez parar no mesmo instante, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ali diante do cofre que guardava não apenas sua fortuna, mas também sua confiança no mundo que construíra, estava a figura improvável da faxineira. Pequena, discreta, quase sempre invisível aos olhos da família, agora se tornava centro absoluto de uma cena que parecia impossível. Ela não se assustou com o barulho da porta, nem tentou esconder o gesto de estar próxima ao cofre. Estava de pé, firme, como se soubesse que seria flagrada. O milionário arregalou os olhos, e sua respiração acelerada denunciava uma mistura de fúria e incredulidade. Por um instante, ele não acreditava no que via. A sensação era a de que uma fronteira sagrada havia sido atravessada, como se alguém tivesse ousado violar um espaço intocável, construído ao longo de anos de controle e desconfiança. O coração dele pulsava forte, mais pelo orgulho ferido do que pelo medo de perder algo de valor. Naquele cofre, cada cifra, cada joia, cada documento representava mais do que bens materiais. Ali estava seu poder traduzido em metal e papel, o reflexo da vida que escolhera viver distante da simplicidade, distante das necessidades humanas que agora se materializavam diante dele na figura daquela mulher. E a pergunta explodiu em sua mente com uma força que logo saiu por seus lábios como uma sentença. Quem te deu permissão? As palavras não eram apenas acusação, eram o símbolo da hierarquia que sempre determinou sua visão de mundo. Ele estava acima, ela abaixo. Ele comandava, ela obedecia. E naquele instante, a ordem natural que sustentava sua arrogância foi desafiada de maneira brutal. A voz saiu áspera, carregada de raiva e incredulidade, ecoando pelas paredes como se quisesse esmagar a presença dela. Mas o que mais o desconcertou não foi sua própria explosão, foi a reação que veio em seguida. A faxineira não tremeu, não desviou o olhar, não deu sequer um passo para trás. Seus olhos, até então sempre baixos, encontraram os dele com uma calma perturbadora. Não havia medo, havia convicção. E essa firmeza tão inesperada desarmou suas certezas por dentro. Ele, acostumado a ver todos cederem diante de sua autoridade, sentiu pela primeira vez uma ameaça que não vinha de armas, de advogados ou de rivais nos negócios, mas da simples coragem de uma mulher
que ousava permanecer erguida diante do abismo de desigualdade que os separava. O ar pareceu ficar pesado, como se cada segundo fosse uma eternidade. Ele fechou os punhos, tentando recuperar a sensação de domínio que escorria entre seus dedos. Sua mente se dividia entre a ira que queimava em seu peito e a dúvida que se infiltrava sorrateira. O que poderia levá-la até ali? Que segredo, que motivo, que desespero ou coragem a fariam desafiar as regras que sempre mantiveram intacta a muralha entre patrão e empregada? A sala, adornada por quadros caros e móveis imponentes, se transformou em palco de um duelo silencioso. Ele, com seu poder, sentia-se traído, violado, reduzido. Ela, com sua presença firme, parecia maior do que nunca, como se naquele instante tivesse crescido diante de seus olhos. O contraste era tão intenso que até o som da respiração dos dois se tornou parte da tensão que tomava o ambiente. Era impossível para ele não lembrar da rotina, aquela mulher que sempre surgia cedo, limpava os cantos esquecidos da mansão, servia o café sem ser notada, desaparecia sem que ninguém desse falta. Agora, de repente, ela se tornava protagonista de uma cena que mudaria tudo. Ele, que sempre acreditou que sua vida estava sob controle absoluto, começava a sentir que algo estava prestes a desmoronar. A intrusão não estava apenas no gesto de tocar o cofre. Estava na coragem de olhar diretamente para ele e desafiar com silêncio e firmeza todo um sistema de crenças e arrogância que ele carregava. E esse choque, mais do que qualquer ameaça material, era o que realmente o aterrorizava. Pela primeira vez em muito tempo, o milionário não sabia o que fazer. A cena estava apenas começando, mas já carregava em si a promessa de um segredo revelado, de uma verdade que escapava de suas mãos e de um destino que jamais voltaria a ser o mesmo. A pergunta cortou o ar como lâmina recém-afiada. Quem te deu permissão? Não foi um berro sem direção. Foi uma sentença que parecia ter sido preparada a vida inteira para ser dita naquele exato minuto. O som ricocheteou no teto alto, atravessou cortinas pesadas, bateu nos quadros de artistas que nunca sentiram fome e voltou mais grave, como se a própria casa repetisse a ordem do dono. Ele sentiu o gosto metálico da própria voz. A palavra permissão não era só controle sobre um cofre. Era a bússola com que ele governava pessoas, horários, silêncios, olhares. Era a régua que media quem podia existir perto dele sem causar incômodo. A faxineira, diante do aço frio, manteve a respiração firme. O corpo inteiro parecia alinhado por dentro, como se uma coluna invisível a sustentasse. Havia poeira no ar que brilhava sob a luz do lustre, pontos de ouro suspensos entre os dois. Ele notou detalhes que nunca notava. A mão dela tinha marcas de sabão, o punho da blusa estava gasto, os sapatos tinham o mesmo polimento das pratas que ela esfregava nas manhãs, e ainda assim, nada disso a diminuía. Ao contrário, cada marca parecia torná-la mais nítida, mais presente, mais difícil de ignorar. Ele repetiu a frase agora mais baixo, sem perceber que não estava perguntando. Estava exigindo que o mundo voltasse a caber no tamanho do seu desejo. Quem te deu permissão? O peito subiu e desceu sob o tecido caro da camisa. O relógio no punho esquerdo marcava um tic-tac que se enfiou entre as palavras e acentuou o suspense. O cofre continuava fechado. O simples fato de ela estar a poucos centímetros do segredo que ele protegeu por anos acendeu nele um medo que não tinha nome. Não era medo de perder dinheiro. Era medo de perder a ordem. Ela não pediu desculpa. Não deu explicações apressadas. Não ergueu as mãos como quem implora por perdão. Manteve os olhos nele, e só isso já era um desafio maior do que qualquer chave. A luz refletida no metal desenhou no rosto dela uma coragem serena. Ele sentiu o impulso de chamar a segurança, ligar para o advogado, transformar a cena em um procedimento. Mas a curiosidade, essa velha traidora, segurou sua mão. Porque ela estava ali. O que a trouxe até o ponto mais proibido da casa. O que havia nessa história que ele não controlava. Você já percebeu como certas frases revelam mais sobre quem as diz do que sobre quem as ouve? Ele disse, quem te deu permissão?
Mas o que sua boca realmente anunciou foi: eu preciso que tudo me peça licença para existir. Ali estava o nervo exposto. Ele cresceu aprendendo a não dever nada a ninguém, a pagar para evitar favores, a garantir que as portas se abrissem não por gentileza, mas por interesse. E de repente, alguém que ele julgava invisível atravessou a linha sem pedir passagem. A voz dele ecoou pela segunda vez, menos por raiva, mais por pânico. Se ela podia estar ali sem autorização, o que mais podia estar fora do seu controle? A resposta veio em um fio de voz que surpreendeu pela firmeza. Ninguém me deu. Eu peguei o direito de não fingir que não vi. Ele travou. A frase tinha um peso que seus seguranças não saberiam carregar. Pegou o direito. A expressão soou como uma chave que não precisa de números. Ela não mexeu no cofre. Mexeu em algo anterior, intocado, que sempre esteve sobre a mesa de todos os dias. O direito de enxergar, o direito de não virar o rosto, o direito de não compactuar com certezas que machucam. Ele avançou um passo. O couro do sapato sussurrou no mármore. Ela ficou no lugar. O relógio continuou a falar com a sala. O cheiro de cera e madeira encerada trouxe à memória a rotina. As manhãs silenciosas, o som distante de aspirador, as bandejas que chegavam como se movessem sozinhas, o copo de água que sempre estava onde ele queria antes de pensar em pedir. Quantos gestos invisíveis sustentavam seu conforto? Quantas vidas cabiam dentro da palavra serviço? Quem te deu permissão? Repetiu por dentro, agora sem voz. A pergunta já não saía para atingi-la. Batia na própria barriga e voltava com uma segunda pergunta escondida. Quem te deu permissão para não ver? Ela respirou fundo, como quem prepara uma ponte. O senhor não quer que eu toque nesse cofre. Eu entendo, mas tem uma coisa aqui dentro que não é sua. O tom não foi acusador. Foi preciso. Ele sentiu o corpo inteiro reagir. Não é sua. Como algo dentro do cofre podia não lhe pertencer, se cada dobra daquele aço tinha sido paga a preço de ouro. Uma memória antiga se moveu como sombra. Ele afastou a ideia com a mão, quase num gesto físico. Não permitiria que lembranças entrassem. Lembranças não obedecem à mesma lógica que números. A palavra permissão perdeu a casca de ordem e revelou o miolo de medo. Ele percebeu que não queria apenas expulsá-la da sala. Queria voltar a ser o homem que não treme. Queria que a casa, com seus corredores e segredos, confirmasse sua versão dos fatos. A casa, porém, estava do lado do eco. O som daquela pergunta continuava batendo nas paredes e trazendo de volta um homem diferente. Um homem que ele teve que enterrar para que o império coubesse nos relatórios. Era um estranho dentro do próprio corpo. Ela deu um passo lateral, sem se afastar. Era um gesto pequeno e firme, o suficiente para mostrar que não tinha medo de ocupar espaço. O senhor pode mandar me demitir. Pode me processar. Isso é a escolha do senhor. Só não pode me impedir de dizer o que precisa ser dito. A clareza das sílabas montou um trilho. Ele viu que estava prestes a ser conduzido a um lugar onde nunca entra, a parte onde palavras mudam destinos. Pensou em cortar, interromper, impor o costumeiro basta. Não conseguiu. Estava preso não à mulher, mas às próprias perguntas. A sala inteira parecia inclinar-se para ouvir. O cofre, antes um objeto, ganhou expressão. Era uma boca fechada, guardando mais do que cifras. O lustre soltou um brilho que se espalhou pelo rosto dele e pelo rosto dela, como se a luz decidisse tratar os dois com a mesma medida. Naquele equilíbrio, o título de dono valia menos do que a disposição de encarar a verdade. Quem te deu permissão virou quem me tirou a coragem. O reconhecimento foi íntimo e doloroso. Ela assentiu levemente, como quem percebe a fresta aberta. Eu não tenho as chaves do Senhor. Eu tenho outra coisa. Tenho o que o Senhor preferiu esquecer. Um nome, uma promessa, um papel que foi guardado onde o Senhor acha que guarda apenas dinheiro. O tom não anunciava vitória, anunciava responsabilidade. Ele sentiu os dedos formigarem. O corpo quis fugir, quis transformar a conversa em protocolo, quis chamar alguém para ser a parede entre ele e aquilo. Mas não havia parede suficiente quando a casa inteira já havia ouvido a pergunta certa. O eco ficou menor, mais íntimo. Quem te deu permissão?
Ele estava pronto para admitir que nunca precisou perguntar isso a um espelho. Nunca pediu permissão para si mesmo antes de mandar, e talvez por isso estivesse ali, diante de alguém que não pediu permissão para ser honesta. A pergunta mudou de lugar dentro dele. Deixou de ser um golpe e virou uma chave. Ela não desviou os olhos, mesmo quando percebeu que o impacto de suas palavras tinha atravessado o homem à sua frente como uma lâmina silenciosa. O milionário, antes tão seguro da própria postura, do tom grave da voz, da autoridade que parecia brotar naturalmente de sua presença, agora estava vulnerável. Não por fora. Seu corpo ainda mantinha uma rigidez digna de quem manda, de quem está acostumado a obedecer apenas à própria lógica. Mas seus olhos, os olhos não mentem, e os dele tremiam mesmo sem se mover. O que mais o desarmava não era a coragem dela, mas o fato de que ele não sabia o que havia ali, exatamente ali dentro de si, que vacilava. Pela primeira vez, não era ele quem colocava alguém contra a parede. Era ele quem estava diante de um julgamento que não compreendia. E a juíza era uma mulher que, até então, ele sequer notava. Ela não precisava gritar. O silêncio dela era mais alto do que qualquer acusação. Havia uma lucidez inquietante no modo como ela respirava. Cada gesto parecia pensado, não porque ensaiou, mas porque aprendeu a viver observando tudo com atenção. Quem vive em silêncio aprende a ouvir o mundo gritar. E ela tinha ouvido coisas demais para fingir que não sabia de nada. Ele, por outro lado, tentava reagir. Procurava nas gavetas da mente alguma resposta que restabelecesse a velha ordem. Mandar, silenciar, resolver. Mas o problema era que nada ali podia ser resolvido como se fosse um contrato. Havia algo mais antigo, mais denso, mais vivo, e isso o perturbava. A mulher à sua frente não queria roubar, não queria negociar. Ela queria que ele visse. O olhar dela dizia tudo. Não era acusador, nem piedoso. Era firme. Era o olhar de quem já chorou sozinho no canto de um banheiro e limpou as próprias lágrimas com a manga da camisa antes de continuar trabalhando. O olhar de quem carrega o peso de muitas vidas nas costas e mesmo assim não curva a dignidade. Era esse olhar que o fazia perder o chão. Por dentro, ele gritava. Tinha vontade de restabelecer a narrativa. Dizer que aquilo era um absurdo, que ela não tinha esse direito, que aquilo era invasão, quebra de confiança, ousadia. Mas cada argumento soava vazio quando se chocava com a presença dela, firme, viva, inteira. Ela era a prova viva de que nem sempre quem tem menos é o que está em dívida. Ele tentou disfarçar a tensão. Deu um passo lento para o lado, como quem circula um animal perigoso. Mas ela não era ameaça, era espelho. E espelhos assustam quem não está pronto para se ver. O rosto dele começava a perder a máscara. Pequenas rachaduras de dúvida se formavam. Uma lembrança veio, tênue, de um dia distante, de um nome esquecido, de uma promessa feita num momento em que ainda havia espaço para sentimentos que o tempo endureceu. Ela percebeu a hesitação. Sentiu que ele começava a lembrar, mas não apressou o momento. Permaneceu ali, oferecendo apenas presença. Não exigia nada. Apenas esperava que ele enxergasse o que já estava diante dele desde o primeiro dia. As palavras voltaram a ela com calma. Eu não estou aqui por revolta, nem por vingança. Estou aqui porque isso precisa ser visto. Porque a vida que o Senhor construiu esconde uma parte que o Senhor não quis mais tocar. E eu fui deixada para trás, como um papel esquecido no fundo desse cofre. O tempo parou. A frase entrou como faca. E ele não sabia se o que doía mais era a clareza dela ou o vazio que sentia ao perceber que talvez fosse verdade. Talvez, no fundo, existisse mesmo algo ali que ele abandonou. Algo que nem todo o dinheiro do mundo conseguia calar. E então, ela disse o que o desestruturou por completo. O Senhor não me deu permissão. Mas também nunca teve o direito de me apagar. Foi nesse instante que ele sentiu algo quebrar por dentro. Não um osso, não um músculo. Algo mais profundo, algo que sustentava sua certeza de superioridade. E o silêncio voltou. Mas agora era outro.
era o silêncio do olhar dele, que não sabia mais sustentar a própria raiva. O silêncio da casa, que parecia observar a cena como uma testemunha viva de um tempo que estava prestes a ruir. Ele não respondeu. Não podia. Estava diante de uma mulher que não precisava mais da permissão dele. Estava diante de si mesmo, sem escudo, sem desculpa, sem fuga. A tensão do ambiente parecia se espalhar pelas paredes da mansão como umidade antiga, silenciosa, mas corrosiva. O milionário permaneceu ali, imóvel, como se a firmeza do corpo fosse o último recurso para não ceder ao abalo interno que o invadia. Não se tratava mais da presença da faxineira junto ao cofre. Era o que ela havia despertado. Algo profundo, incômodo, que ele passara a vida ignorando. A presença de quem vê sem ser visto. Ela, ainda de pé, sem mover-se, era um enigma vivo. Não implorava, não atacava, não tentava convencer. Apenas existia, com uma calma que aos poucos se tornava insuportável para ele. Havia uma força inquietante no modo como ela o observava, como se dissesse sem palavras: "Eu sei quem você é", para além da imagem que o mundo aplaude. Ele quis reagir, quis gritar, restabelecer sua autoridade com o peso de sua voz, mas algo o conteve. Uma sensação estranha, parecida com vergonha. Não era um sentimento que conhecia bem. Sua vida inteira fora moldada para calar qualquer fraqueza. Mas agora, ao encarar aqueles olhos silenciosos, se via pequeno. E o mais perturbador, se via sendo observado, não com julgamento, mas com verdade. E a verdade pesa mais do que qualquer ofensa. A mente dele começou a buscar memórias. Imagens fragmentadas voltaram como peças de um quebra-cabeça que jamais quis montar. O rosto da mulher diante dele já havia sido visto antes, em outro contexto, com outra idade. Havia algo em sua expressão que tocava a um ponto esquecido em seu passado. Uma lembrança quase apagada, guardada não entre cifras, mas entre ausências. Ela continuava em silêncio, mas seu corpo dizia tudo. Dizia que estava cansada de fingir que não sentia, que não via, que não sabia. Dizia que aquele momento não era um confronto de hierarquias, mas de consciências. E por mais que ele carregasse títulos, contas, posses, era ela quem dominava a cena, com a simples presença de quem não tem mais nada a perder. Ele se aproximou do cofre. Os dedos trêmulos tocaram o aço como se procurassem uma verdade escondida sob camadas de frieza. Aquela caixa, durante anos, simbolizava segurança. Agora parecia uma cápsula de vergonha, de decisões enterradas, de pedaços de si que ele se recusava a revisitar. Nunca imaginou que o maior risco não fosse ser roubado, mas ser desenterrado. Ela percebeu o movimento, deu um passo ao lado, abrindo espaço, sem ceder 1 milímetro de sua dignidade. O olhar dela ainda cravado nele, sem expectativa, sem exigência, apenas verdade. Uma verdade que o atravessava como faca sem ponta, mas que cortava ainda assim. Ele hesitou. A mão pousada na fechadura digital tremia. O código estava gravado em sua mente, mas pela primeira vez hesitou em usá-lo. Não por medo do que ela poderia pegar, mas por medo do que ele encontraria. Havia documentos ali que não via há anos, objetos com valor sentimental que preferiu esconder. E talvez algo mais. A respiração dele ficou pesada. Os olhos buscavam algo para se fixar, mas só encontravam a presença constante dela. E dentro daquele olhar não havia ódio, apenas dor. Uma dor que conhecia, mas que se esforçou a vida inteira para esquecer. Aquela dor tinha nome, e ele sentia que estava prestes a lembrar. Com um leve clique, o cofre se abriu. O som antes tranquilizador agora soava como uma sentença. A porta se moveu lentamente, revelando o conteúdo. Pastas, fotografias, um envelope antigo com bordas amarelecidas pelo tempo. Ele estendeu a mão e o pegou. As iniciais rabiscadas com pressa. Reconheceu a caligrafia. Uma caligrafia que não via desde... O tempo parou. Ele olhou para ela, e naquele instante, algo se quebrou. A blindagem emocional. A crença inabalável de que podia manter o passado encarcerado, tudo ruiu. A conexão estava feita,
e o reconhecimento chegou como um soco no estômago. A mulher diante dele não era apenas a faxineira. Era parte de um capítulo que ele riscou da própria história. E agora, ali, parada diante do cofre aberto, ela não exigia vingança. Ela exigia presença, exigia que ele se lembrasse e aceitasse. O silêncio se transformou. De desconforto, virou revelação. Ele não conseguia mais olhar para dentro do cofre sem ver a si mesmo. E ao vê-la, finalmente a via por inteiro. Não como uma funcionária, mas como uma testemunha. E talvez como alguém que ele nunca deveria ter apagado. Na rotina silenciosa da mansão, ninguém reparava nos detalhes. As flores sempre trocadas, os espelhos sempre limpos, os tapetes sem um único grão de poeira. Os convidados elogiavam a elegância do lugar sem nunca pensar em quem fazia a elegância acontecer. O milionário vivia rodeado de luxo, mas cego às mãos que sustentavam cada peça do seu mundo. E entre todas aquelas mãos estavam as dela, pequenas, calejadas, mas firmes. Ela chegava antes do sol. Entrava pela porta de serviço que não rangia, porque ela mesma a lubrificava. Passava pelos cômodos como sombra, silenciosa, eficiente. Preparava o café, ajustava os quadros tortos, recolhia os papéis que ele deixava jogados, limpava os vidros sem nunca ser notada. Era como se a casa se arrumasse sozinha. E ele acreditava nisso, como quem acredita que riqueza resolve tudo sem esforço. Havia algo de cruel na maneira como ele se referia a ela. Quando se referia, a faxineira. Nunca soube o nome dela. Nunca perguntou. Era só a mulher que limpava, como se o título fosse suficiente para defini-la, como se as horas dela não importassem, como se o mundo interno daquela mulher não existisse. E ela, calada, aceitava. Não por submissão, mas por necessidade. A vida dela era feita de renúncias. Renunciou aos estudos para cuidar da mãe. Renunciou aos sonhos para sustentar o irmão. Renunciou ao tempo para trabalhar. E ali, naquela casa onde todos a tratavam como invisível, ela aprendeu a ver tudo. Aprendeu os silêncios, os olhares, os detalhes. Sabia quando ele chegava irritado, quando mentia ao telefone, quando sorria apenas por conveniência. Sabia que por trás da roupa bem passada e dos gestos calculados havia um homem que não dormia bem à noite. Ela sabia porque via. E ver era sua arma. Não aquela que ataca, mas a que entende. A que absorve, a que guarda. E ela guardava. Guardava coisas que os outros deixavam escapar. Guardava lembranças que ele fingia não ter. Guardava, sem querer, partes da história daquela casa. Certa vez, encontrou uma foto caída atrás de um móvel. Era antiga. Ele ainda jovem, com alguém ao lado, uma mulher grávida, sorrindo com um olhar cheio de promessas. Atrás da imagem, uma dedicatória apagada. Para sempre juntos, não importa o que aconteça. Ela não comentou com ninguém. Guardou aquilo como quem entende que certas verdades chegam antes da hora. Mas não esqueceu. Os anos se passaram. E enquanto ele crescia em riqueza e frieza, ela continuava ali, firme como uma peça ignorada de um quebra-cabeça que ele jamais quis montar por completo. Ela era a primeira a chegar, a última a sair. Sabia onde estavam as chaves, os códigos, os esconderijos, mas nunca usou nada disso, porque o que mais guardava não era acesso, era memória. E a memória, mesmo quando esquecida por uns, é cultivada por outros. O mais irônico era que ele, com todos os sistemas de segurança que instalara, jamais percebeu que o maior segredo da casa andava por ela todos os dias, com uniforme simples, passos leves e olhos que viam tudo. A casa a conhecia, as paredes sentiam sua presença, o chão sabia de sua rotina, e ela, sem querer, se tornava parte da estrutura, não como móvel ou adorno, mas como fundação. Agora, diante do cofre, tudo aquilo fazia sentido. Não era apenas um momento de confronto, era o ponto de encontro entre tudo o que ela viu e tudo o que ele se recusou a ver. Ela não era invisível. Nunca foi. Era, na verdade, a única que esteve presente de verdade. A única que, dia após dia, absorveu a poeira dos segredos dele enquanto varria o chão debaixo do tapete. E naquele instante,
Com o cofre ainda aberto e o silêncio carregado de verdades, o milionário começava a entender que cada objeto no interior daquela caixa era parte de uma história que ele não teve coragem de encarar, e que ela, com mãos de faxineira e alma de guardiã, era a única que se lembrou de tudo. O cofre, com sua porta escancarada, já não era símbolo de segurança. Agora parecia um santuário profanado por verdades que se recusavam a permanecer enterradas. Dentro dele, entre envelopes lacrados, contratos antigos e pequenas caixas de joias, repousava o que ela procurava. Mas não foi sua mão que se moveu primeiro. Foi o olhar. Um olhar que pousou sobre um item específico, com a delicadeza de quem reconhece um fragmento de si mesmo perdido no tempo. Ele também olhava, mas com estranhamento. Ainda lutava para entender o que, entre tantas relíquias de seu império, poderia ter atraído a atenção da faxineira. Era um medalhão, simples de prata, com uma pedra azul no centro. Não tinha valor financeiro significativo, mas guardava outra coisa, uma memória, e isso para ela valia mais do que todo o restante. Ela o pegou com cuidado. Não havia pressa em seu gesto. Era como se tocasse em algo sagrado. E por um instante o tempo voltou. Os sons da casa desapareceram. O cheiro do verniz, do couro, da cera. Tudo foi substituído por um aroma doce, de infância, de lençóis lavados à mão, de histórias contadas à noite antes de dormir. O medalhão era mais do que um objeto. Era uma prova de que ela existiu, mesmo quando foi esquecida. Ele, ao ver o que estava em suas mãos, sentiu o sangue gelar. O peito se apertou de forma súbita, como se o ar tivesse se tornado rarefeito. Aquilo estava ali, aquilo ainda existia. A memória do dia em que o recebeu veio à tona sem piedade. Uma tarde chuvosa, uma mulher com lágrimas nos olhos e uma promessa feita com voz trêmula. Guarde isso, um dia você vai lembrar do que deixou para trás. E ele deixou. Enterrou junto com suas escolhas tudo o que o tornava humano. Transformou emoções em cifras, memórias em arquivos lacrados e laços em obstáculos para sua ascensão. Na busca por sucesso, abandonou o que realmente importava, inclusive ela. Ela abriu o medalhão. Lá dentro, uma foto desbotada. Um bebê no colo de uma mulher sorridente. E uma data escrita à mão. Ele não conseguiu conter o impacto. Reconheceu o rosto. Reconheceu a data. Reconheceu a si mesmo naquele momento exato em que decidiu fingir que certas pessoas não existiam mais. Ela não disse nada. Não era preciso. O objeto nas mãos dela falava alto. Mais alto do que qualquer argumento, mais alto do que a autoridade que ele sempre impôs. Porque naquele momento, a história contada em silêncio tinha mais força do que todos os discursos que ele ensaiou para justificar o abandono. O milionário sentiu um nó na garganta. Não era o peso da culpa apenas. Era o confronto com uma versão de si que ele achava ter apagado. Um homem jovem, cheio de medo, que preferiu virar as costas ao invés de enfrentar a responsabilidade de amar. E agora, tantos anos depois, a verdade o alcançava pelas mãos da única pessoa que jamais desistiu de guardar aquele fragmento de humanidade. O medalhão voltou a se fechar com um leve clique. Ela o segurou junto ao peito por um segundo, não por apego, mas por respeito ao que ele representava. Depois o estendeu na direção dele. Não como devolução, mas como desafio. Ele não moveu as mãos. Olhava para o objeto como se ele fosse feito de espinhos. Tocar aquele medalhão era admitir tudo. Que falhou, que fugiu, que construiu uma vida inteira sobre um alicerce rachado. Ela não forçou. Apenas abaixou o braço e guardou o medalhão no bolso do avental. A mensagem estava dada. Não era sobre posse, era sobre lembrança, sobre pertencimento, sobre a parte da história que ele tentou apagar, mas que continuava viva, no fundo do cofre e no coração dela. E foi nesse instante que ele percebeu. Não importava mais o que havia ali dentro, porque o que estava escondido não era segredo, era origem. E origem, cedo ou tarde, sempre volta para ser encarada de frente. Ele recuou 2 passos, como se o medalhão tivesse se tornado uma arma, mas não era o objeto que o feria,
Era o que ele representava. A máscara que por tantos anos usou para se proteger do mundo começava a rachar por dentro. O homem poderoso, respeitado, temido até, agora estava diante de uma verdade que não podia ser ignorada. O olhar da mulher à sua frente não era de vingança, era de constatação. E isso doía ainda mais. Ela não queria nada, não exigia nada, só queria ser vista e ouvida. Pela primeira vez ele enxergou. Não a funcionária que contratou, não a mulher que passava pano nos móveis antigos ou recolhia as cinzas do charuto que ele largava nos braços da poltrona. Ele viu a mulher que ficou para trás, a mulher que soube calar por anos, mas que agora se tornava espelho. Um espelho que lhe mostrava o que de fato ele se tornou. Alguém que preferiu o controle ao afeto, o silêncio à responsabilidade, a riqueza ao vínculo. Ela não dizia nada, mas ele ouvia tudo. O barulho dos próprios erros, o eco das decisões feitas em nome de um orgulho que hoje o deixava sozinho. E o mais cruel de tudo era perceber que ela não precisava gritar para ser ouvida. Era a serenidade dela que o desmontava. Uma serenidade construída à base de dor, de abandono, de resiliência. Uma serenidade que ele jamais conseguiu ter, mesmo cercado de luxo. Os olhos dele começaram a arder. O orgulho ainda tentava segurar as lágrimas, mas era inútil. O tempo cobra, e ali estava a cobrança. Em pé, de frente, sem precisar elevar a voz. A mulher que ele deixou para trás carregava dentro de si algo que ele havia perdido há muito tempo. A coragem de lembrar. Ela respirou fundo, não como quem cansa, mas como quem se prepara. E então falou, com uma suavidade que desarmava qualquer defesa. Não estou aqui para te ferir. Estou aqui porque você precisa lembrar de quem era antes de tudo isso. A frase caiu no ar com a delicadeza de uma pena, mas atingiu o chão com o peso de uma pedra. Ele fechou os olhos por um segundo, tentando resgatar memórias que havia trancado a 7 chaves. Lembrou-se de uma tarde chuvosa, de uma conversa interrompida, de uma escolha feita às pressas. Lembrou-se dela, não com o uniforme de faxineira, mas com os olhos cheios de brilho, de planos, de esperança. E lembrou do que ela pediu. Se um dia você não me quiser mais por perto, pelo menos não me esqueça. Mas ele esqueceu. E o que doía agora era constatar que ela não esqueceu dele. A mansão, sempre tão cheia de eco e vazio, parecia menor. As paredes mais próximas, o teto mais baixo, como se tudo ali estivesse apertando ao redor dele. Não por vingança, mas para que ele finalmente sentisse o que ela sentiu por anos, invisibilidade. E agora, era ele quem não sabia como existir ali. Ela se virou lentamente. Olhou uma última vez para o cofre ainda aberto, como quem se despede de um passado que não precisa mais carregar sozinha. E deu um passo na direção da porta. Não era fuga, era libertação. Ele sabia disso. E cada passo dela era como uma batida surda em seu peito. Ele quis dizer algo, qualquer coisa. Um pedido de desculpa, uma explicação, uma tentativa de reconectar os pedaços estilhaçados da história. Mas a garganta estava seca. A voz não saía. Porque desculpas não apagam o que foi deixado para crescer no escuro. Ela parou na porta. Sem se virar, disse apenas: "O senhor sempre teve medo de perder o que estava dentro desse cofre. Mas o que o senhor perdeu mesmo foi a chance de ser alguém inteiro." E saiu. Ele ficou ali, parado, diante do cofre aberto. Mas o vazio agora não estava mais ali dentro. Estava nele. O silêncio que se instalou após a saída dela não era o mesmo de antes. Era um silêncio cheio, cheio de perguntas que ecoavam, de arrependimentos que vinham em ondas, de fragmentos de lembranças que voltavam com cores mais fortes. Ele ficou ali, parado, como se o próprio tempo tivesse se recusado a andar. A porta permanecia entreaberta, mas ele sabia que não tinha forças para atravessá-la. O chão parecia firme, mas tudo dentro dele tremia. Caminhou devagar até o cofre ainda aberto. Olhou para o interior como quem procura algo que não se pode pegar com as mãos. Os documentos, as joias, os papéis de valor continuavam ali, mas agora pareciam insignificantes.
não carregavam mais o peso que ele havia atribuído a eles, porque agora ele sabia. O que realmente importava não estava ali. Nunca esteve. Sentou-se. Um gesto raro. Não era do tipo que se permitia parar. Mas agora não era mais uma escolha. Era necessidade. Precisava se sentar para não cair. A imagem dela atravessando a sala com firmeza, a voz baixa e certeira, o olhar calmo que perfurava mais do que qualquer grito. Tudo isso voltava em repetição cruel. E no meio dessas imagens veio a memória. Clara, dolorosa. A primeira vez que ela apareceu com o bebê nos braços. O olhar de esperança. A pergunta tímida sobre o futuro. E ele tão jovem e tão determinado a não se prender a nada que ameaçasse seu caminho rumo ao topo, simplesmente virou as costas. Disse que não podia, que tinha planos maiores, que aquilo não cabia na sua vida, e a deixou sozinha, com o filho, com o peso. Agora entendia. O bebê da foto no medalhão era o filho dele, o menino que ele nunca viu crescer, o menino que ela criou sozinha, o menino que talvez nem soubesse da própria origem. Levou as mãos ao rosto. Sentiu o calor do arrependimento subir como febre. Como ele pôde apagar tudo com tanta facilidade? Como foi capaz de fingir que aquela história nunca aconteceu? De seguir em frente como se tivesse enterrado uma folha ao invés de uma vida inteira? Não conseguia encontrar respostas. Apenas perguntas. E cada uma doía mais do que a outra. Levantou-se com esforço. Caminhou até a janela, olhou a cidade abaixo, os prédios, as luzes, tudo o que havia conquistado, mas nada parecia suficiente agora. Tudo era pequeno diante da grandeza do que ele havia perdido, do que havia rejeitado, do que havia ignorado. E então veio a consciência mais pesada de todas. Ela nunca o impediu de saber, nunca o escondeu, apenas esperou. Esperou o momento certo. Esperou que ele tivesse coragem de ver. E agora que finalmente enxergava, ela não estava mais ali para sustentar o peso da revelação. Ela já havia feito sua parte. A verdade agora era dele. O chão da sala parecia o mesmo, mas não era. Nada era mais igual. Ele sabia que, a partir dali, só havia dois caminhos: seguir fingindo que nada aconteceu ou encarar de frente a consequência de tudo o que evitou. Não podia apagar o passado, mas talvez ainda pudesse fazer algo com o que restou do presente. A dor era real, mas pela primeira vez ele a acolheu, não como fraqueza, mas como o início de um entendimento. Entender dói, mas também liberta, e ali, diante de tudo o que construiu, percebeu que talvez fosse hora de reconstruir, não do lado de fora, mas por dentro. A noite chegou sem pedir licença. A luz da mansão já não brilhava como antes. Era como se até os cômodos entendessem que algo havia mudado. A escuridão se infiltrava nos cantos como verdade incômoda. Ele não acendeu nenhuma lâmpada. Deixou-se ficar ali, cercado pelas sombras, como se finalmente aceitasse ser visto em sua forma mais crua. Sem luz, sem máscaras, sem discurso. A cidade ainda pulsava do lado de fora. Carros passavam, buzinas ecoavam. A vida seguia. Mas dentro daquelas paredes o tempo parecia ter parado num suspiro longo. Ele se perguntava se alguém mais havia percebido. Se alguém, além dela, enxergava quem ele era de verdade. E a resposta, por mais dolorosa que fosse, era clara. Não. Porque ninguém mais ousava olhar para ele com a mesma coragem. Ninguém mais sabia a verdade. Seus pés o levaram até o espelho da sala, um objeto caro, com moldura barroca e vidro antigo. Um espelho que por anos refletiu a imagem de um homem orgulhoso. Mas agora tudo o que via era alguém exausto. Os traços do rosto marcados pelo tempo, o olhar perdido, a pele pálida, os ombros pesados por histórias não contadas. E então, num impulso que não soube conter, murmurou: "Quem eu me tornei?" A pergunta veio com um gosto amargo. Ela havia dito que ele não precisava da permissão dela, mas ele sabia que precisava de algo mais difícil: perdão. E o perdão, ao contrário do poder, não se compra. Se conquista com verdade, com humildade, com transformação. Voltou ao cofre, a porta ainda aberta, como uma ferida exposta.
Pegou o envelope com a foto, segurou nas mãos com delicadeza, como se fosse algo vivo. Estava tremendo, não de medo, mas de vergonha. Aquela criança, aquele bebê nos braços dela, aquele sorriso, nada daquilo merecia ter sido apagado. De repente, sentiu uma necessidade urgente. Precisava encontrá-la. Precisava falar, não para se justificar, mas para reconhecer, para pedir, para ouvir. Saiu às pressas. O carro arrancou como se movido por algo maior que ele. Sabia o caminho da casa dela. Já havia mandado deixarem encomendas ali antes, pagamentos, cartões, mas nunca foi pessoalmente. Nunca desceu do pedestal que criou. Até agora. Ao chegar na rua simples e silenciosa onde ela morava, ficou parado diante do portão baixo. A casa era modesta, mas havia nela uma dignidade que doía de tão bonita. As luzes estavam acesas. Podia ouvir uma televisão ligada. E por um instante hesitou. Que direito ele tinha de bater ali agora? Mas antes que pudesse decidir, a porta da casa se abriu. E não foi ela quem apareceu. Foi um jovem. Alto, expressão serena, os mesmos olhos firmes, o mesmo olhar que o encarara horas antes na mansão. Um arrepio percorreu sua espinha. O rapaz franziu o senho, tentando reconhecê-lo. E ele, com a voz embargada, apenas disse: "Desculpe vir assim. Eu estou procurando sua mãe." O silêncio entre os dois foi breve, mas denso, até que o jovem respondeu com gentileza: "Ela está descansando. Posso ajudar em alguma coisa?" Ele hesitou. Como dizer? Como olhar para aquele rosto, para aquele sangue que carregava o seu, e explicar décadas de ausência? O que se diz quando o tempo passou, quando as escolhas foram feitas e a vida caminhou sem você? Mas ele sabia que o momento havia chegado, que não podia mais fugir. Encarou os olhos do rapaz e, com uma sinceridade que há muito não usava, murmurou: "Eu não vim como patrão. Vim como alguém que precisa aprender a ser pai, se ainda houver tempo." O jovem não respondeu de imediato, mas também não fechou a porta. E ali, na soleira simples daquela casa sem ouro, nasceu algo que ele nunca soube nomear: a chance de reconstruir. A madrugada avançava lentamente quando ele voltou para casa. As luzes da mansão estavam apagadas, como se o lugar envergonhado também quisesse se esconder. O ar carregava um cheiro diferente, algo entre a poeira da verdade que finalmente se ergueu e o silêncio de uma história que não podia mais ser varrida para debaixo dos tapetes. Ele entrou pela porta principal como quem invade a própria consciência. Cada passo dentro daquela casa agora parecia mais alto, mais pesado, como se a casa finalmente tivesse ganhado ouvidos. O corredor que antes parecia uma vitrine de conquistas, agora parecia um túnel estreito, cheio de quadros que não significavam mais nada. Ele passou por cada um deles. Prêmios, certificados, retratos de eventos, rostos sorridentes ao lado de pessoas importantes, mas nenhum traço do que importava de verdade. Nenhuma lembrança dela, nenhuma imagem do filho. Sentou-se no sofá e ficou ali, estático, os olhos fixos na escuridão à frente. Pela primeira vez, estava presente. Não apenas no espaço, mas dentro de si. O orgulho que o movia já não sustentava suas pernas. O silêncio já não era mais um refúgio. Era espelho. Pensava nela, no modo como segurava o medalhão, no modo como falava sem medo, no modo como foi embora sem pedir nada, mesmo tendo todos os motivos para exigir o mundo. E pensava nele, no rapaz do portão, tão calmo, tão centrado, tão diferente e ao mesmo tempo tão parecido. Era ele. E ao mesmo tempo, era o que ele talvez poderia ter sido se não tivesse feito o que fez. A pergunta que o atormentava já não era como pude esquecê-los, mas sim, o que eu vou fazer com o que me resta? Porque agora não se tratava mais de reparar o passado. Isso era impossível. Mas havia um presente, e o presente doía, porque exigia ação, escolha, humildade. E isso, ele sabia, nunca fez parte da sua rotina. Sempre foi mais fácil mandar do que escutar, comprar do que conquistar.
Esquecer do que lembrar. Levantou-se com esforço. Foi até a sala onde o cofre ainda estava escancarado. Encarou novamente o interior como se esperasse que ele o tragasse. O medalhão já não estava ali, mas o que restava era ainda mais valioso: a ausência. A ausência como lembrete, a ausência como ferida aberta. Fechou o cofre com as próprias mãos, devagar, como quem sela um túmulo, e no clique final da tranca entendeu que não adiantava mais guardar nada ali dentro, porque o que precisava sair já havia saído, e o que ele precisava agora era abrir outro cofre, o que mantinha dentro do peito. Foi até o escritório, sentou-se diante da mesa, pegou papel, caneta e começou a escrever. Não era uma carta de desculpas, era um convite, um gesto, uma tentativa. As palavras fluíam trêmulas, honestas, sem artifício. Dizia que não sabia por onde começar, mas que queria tentar. Que entendia se não fosse possível, mas que estaria ali pronto inteiro pela primeira vez. Terminou a carta, dobrou com cuidado, guardou em um envelope, e ao invés de mandar um motorista, ou um assistente, ou um e-mail, decidiu que ele mesmo entregaria. Ao se deitar não sentiu alívio, sentiu peso, mas pela primeira vez era o peso certo, o peso da responsabilidade assumida, o peso de um pai que nunca foi, tentando nascer no corpo de um homem que nunca aprendeu a pedir perdão. A madrugada seguia, mas ele não dormiu. Ficou ali olhando o teto, escutando os próprios pensamentos, e no meio do silêncio, uma certeza. Não se tratava mais de poder, nem de perdão. Tratava-se de estar presente, e isso agora era a única coisa que realmente importava. O sol da manhã atravessou as janelas da mansão com uma luz que não era a mesma de sempre. Ele sentiu isso ao abrir os olhos. Não havia glória naquela claridade, apenas um aviso. É hora de fazer diferente. Levantou-se sem pressa, mas com firmeza. Já sabia o que precisava fazer. A dúvida que o paralisava havia sido vencida pela urgência de um acerto que não cabia mais no silêncio. Vestiu-se com simplicidade, diferente do costume. Nada de ternos alinhados, nada de relógios caros. Precisava que o que dissesse com sua boca estivesse em sintonia com sua presença. O homem que sairia de casa naquele dia não era o empresário respeitado, nem o milionário temido. Era apenas um homem tentando encontrar sua humanidade. O envelope estava sobre a mesa, esperando por ele. Pegou-o com as duas mãos. Sentiu o peso simbólico daquele papel. Não eram só palavras. Era uma ponte, uma que ele não sabia se seria atravessada. Mas precisava construí-la, mesmo que do outro lado houvesse silêncio. Saiu de casa caminhando. Não chamou o motorista, não pegou o carro. Queria sentir o caminho com os próprios pés. Como se cada passo fosse uma reparação. Como se o chão precisasse conhecê-lo fora dos sapatos caros que o afastavam do mundo. Chegou à casa dela no fim da manhã. A rua tranquila, os vizinhos cuidando de suas rotinas. Tudo ali tinha uma paz que ele nunca soube cultivar. Bateu à porta com o coração disparado. O som das batidas ecoou dentro dele mais do que na casa. E quando a porta se abriu, foi ela quem apareceu. Os olhos dela não demonstraram surpresa, apenas acolhimento contido. Como quem sabia que aquele momento chegaria, mas se preparou para não criar expectativas. Ele ficou alguns segundos em silêncio, não por falta de palavras, mas porque queria olhar para ela como nunca olhou, ver de verdade. E viu. As marcas no rosto, os cabelos grisalhos, o jeito de segurar a porta com firmeza. Viu a mulher inteira e finalmente falou: "Eu trouxe algo, mas antes disso, eu queria dizer que agora eu vejo tudo. E sinto muito por ter passado tanto tempo cego." Ela não disse nada. O silêncio não era frieza, era escuta. Ele estendeu o envelope. Ela não se moveu, apenas olhou para o gesto. "Isso não é para consertar nada. É só para que você saiba que eu estou aqui. Não para mandar, não para exigir, mas para começar, se ainda houver espaço." Ela pegou o envelope com delicadeza. Não abriu. Não perguntou o que era. Apenas segurou como quem acolhe um pedido silencioso. E foi então que, de dentro da casa,
a voz do filho deles chamou: "Mãe, quem é?" O som partiu o mundo em dois dentro dele, porque naquela simples pergunta estava tudo o que ele nunca teve coragem de enfrentar. Ele não respondeu, nem tentou explicar. Olhou para ela, esperando. Ela virou-se para dentro e disse apenas: "É alguém que está tentando fazer o certo." E abriu a porta, dando espaço para que ele entrasse. Naquele gesto havia algo maior do que perdão. Havia possibilidade. E ele soube naquele instante que recomeços não vêm embalados em redenção. Vêm nas pequenas atitudes, no ouvir, no admitir, no estar, e que o amor que ele havia enterrado não havia morrido. Estava apenas esperando coragem para ser tocado outra vez. A entrada na casa dela foi silenciosa, quase reverente. Ele atravessou a porta como quem pisa em solo sagrado. Não porque o lugar era luxuoso, pelo contrário, era simples, modesto, com móveis antigos e cheiro de café fresco no ar. Mas porque ali havia algo que a mansão dele jamais conheceu: verdade. O filho deles, agora homem feito, apareceu na sala. Os olhos curiosos, mas não desconfiados. Não havia julgamento, apenas expectativa contida. Ele estendeu a mão, sem hesitar. E ao apertar aquela mão, o milionário sentiu uma força diferente. Não a força física, nem o peso do sangue, mas uma firmeza tranquila, como se o rapaz fosse feito de algo que ele próprio nunca foi capaz de sustentar: integridade. Sentaram-se. 3 pessoas, unidas por histórias diferentes, separadas por anos de silêncio, mas ligadas por algo que agora ganhava forma. A conversa começou devagar, frases curtas, olhares longos. Ele contou o que nunca contou a ninguém: do medo de fracassar como pai, do orgulho que virou fuga, da covardia travestida de prioridade. Contou sem se poupar, sem tentar parecer melhor do que foi. E cada palavra era uma entrega. Ela ouvia em silêncio. O filho também. Não havia pressa para respostas, nem espaço para interrupções. Ele precisava dizer. Precisava esvaziar aquilo que guardou por tanto tempo. E enquanto falava, algo dentro dele mudava. A culpa já não era mais paralisante. Agora era combustível. Quando terminou, abaixou os olhos. Não esperava perdão imediato, não merecia. Mas o que ouviu, vindo do próprio filho, o desarmou completamente. Eu cresci sem você, é verdade. Mas nunca cresci com raiva. Minha mãe nunca falou mal de você. Só disse que se um dia você voltasse, era porque tinha entendido o que perdeu. E agora que eu te vejo aqui, eu entendo o quanto isso deve ter doído. As palavras foram um abraço, um acolhimento que ele não sabia que precisava. As lágrimas vieram dessa vez sem resistência. Não eram lágrimas de dor, eram de humildade, de reconhecimento, de entrega. Ele chorou como quem desaba depois de uma longa travessia no deserto. Ela, que até então permanecia em silêncio, colocou uma xícara de café à frente dele. Um gesto tão comum, mas que naquele contexto dizia tudo. Ele segurou a xícara com as 2 mãos. Estava quente, viva, e pela primeira vez se sentiu dentro de um lar. Ficaram ali, os 3, por longos minutos. A conversa fluiu. O filho contou partes da vida que ele não conhecia. Histórias da escola, dos empregos, dos valores que aprendeu com a mãe. Ele ouvia como quem coleciona detalhes perdidos, como quem tenta costurar uma história com fios que ainda podem ser tocados. E ao olhar para os 2, uma nova consciência nasceu. Ele não era mais o centro, nunca foi. A vida dele seguiu. Ela construiu tudo sozinha. E o filho cresceu sem precisar do nome dele para ser íntegro. Agora, se havia espaço para ele ali, não era por direito. Era por escolha. Ao sair da casa, já no fim da tarde, o céu estava tingido de um laranja suave. O mundo parecia outro, mais leve, mais verdadeiro. E ele sabia que aquele dia não apagava nada do que passou, mas abria caminho para algo que ainda poderia nascer. Não seria fácil, não seria rápido, mas seria real. E às vezes, isso basta. As semanas seguintes foram diferentes de tudo o que ele havia vivido. A mansão, antes palco de seu isolamento, tornou-se silenciosamente incômoda.
Já não era mais sinônimo de vitória, mas de ausência. Cada cômodo trazia uma lembrança do que não viveu, do que perdeu, do que se negou a enxergar. E, estranhamente, era bom sentir isso. Porque agora sentir era o que mais o aproximava da humanidade que havia deixado para trás. Ele começou a mudar sem alarde. Cancelou reuniões que antes eram inadiáveis. Passou a andar pelas ruas do bairro dela, não por vigilância, mas para se familiarizar com o mundo que ignorou por tanto tempo. Visitava pequenos comércios, conversava com pessoas comuns e descobria que ali havia uma riqueza que seus cofres jamais poderiam conter. Simplicidade, troca, olhar nos olhos. Com o filho, a aproximação foi cautelosa, sem pressa. Entendeu que confiança não se exige, se cultiva. Marcavam encontros curtos, cafés rápidos, caminhadas sem destino. E nessas breves presenças, ele descobria pedaços do menino que não viu crescer. E mais do que isso, via no jovem uma versão possível de si mesmo, uma que não se rendeu ao orgulho, uma que foi moldada por amor. O amor silencioso e imenso de uma mãe que segurou o mundo com as próprias mãos. Com ela, os encontros eram ainda mais raros, mas não menos significativos. Um aceno de cabeça, uma troca de palavras na calçada, um gesto de respeito. Ele não forçava a proximidade. Sabia que reconquistar não era o verbo certo. O que ela oferecia agora era oportunidade, não reconciliação pronta. E ele respeitava isso com a reverência de quem finalmente compreende que certas dores não pedem cura, mas presença. Um dia, sozinho na mansão, entrou na sala do cofre novamente. Olhou para ele por longos minutos. Já não era ameaça, nem orgulho, nem prisão. Era símbolo. Abriu a porta, retirou tudo de lá. Documentos, joias, papéis. Separou aquilo que não tinha mais sentido manter. Doou, organizou, queimou cartas que já não diziam nada. E no fundo do cofre colocou algo novo. Uma foto do filho, uma carta que escrevera para ele com as mãos trêmulas e o medalhão, agora devolvido por ela, como quem entrega algo que já ensinou tudo o que precisava. Trancou o cofre, não por medo, mas por ritual. Como quem encerra um ciclo, não para esquecê-lo, mas para honrá-lo. A chave, em vez de guardar no bolso ou na gaveta de sempre, deixou sobre a mesa, à vista. Como lembrete, algumas coisas, se não forem mantidas visíveis, se perdem dentro de nós. Naquela mesma noite, escreveu um bilhete. Poucas palavras, mas verdadeiras. Obrigado por me mostrar o que sempre esteve diante dos meus olhos. Hoje, sei que a maior herança que posso deixar não está no que possuo, mas no que me tornei. Assinou com o nome que ela conheceu antes de ele se tornar o senhor da mansão. E dormiu. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Não porque tudo estava resolvido, mas porque havia começado. E o começo, mesmo tardio, é sempre um milagre.